gostaria de compartilhar com cada um aqui uma reflexão sobre verdades do reino, sobre a palavra do Senhor, sobre o maior tesouro, o maior conselho que um ser humano pode seguir e precisa seguir. Numa outra mensagem, me veio uma pequena reflexão em relação a uma feira, e essa feira é a Feira da Vaidade, relatada no livro do O Peregrino, e que, continuando a meditar sobre aquilo que nós temos para adquirir no mundo, aquilo que nós podemos adquirir, então eu pensei numa banca diferente, e é a banca dos conselhos. Essa banca, ela seria ofertada a vós. E o que nós podemos escolher? A voz da sabedoria ou o sussurro suave do engano? Então essa oferta, ela é diária. Então vamos ler primeiramente em Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábio nos teus dias por vir. O conselho, ele pode ser visto também como uma opinião, mas não é nesse sentido que eu quero trazer aqui. Pode ser visto como uma opinião. Mas o conselho, quando você também vai procurar o significado, você pode colocá-lo como ensino. O conselho, ele é um ensino, ou um aviso quanto ao que cabe fazer. É como se fosse um parecer sobre algo. É uma visão de como aquilo deve funcionar, como deve acontecer. Tem relação com o nosso bom senso, com a sabedoria e com a prudência. O conselho pode até partir de uma opinião. No entanto, eu quero que gravem isso. Não é sobre opinião que nós iremos refletir aqui. É sobre o que se deve fazer. Então, eu quero trazer esse conselho que está firmado em princípios. O que devemos e o que não devemos fazer. Numa sociedade onde o relativismo é o que mais reina, né? Normalmente a pessoa fala assim, essa é a tua verdade, como se não existisse uma verdade. É claro que em alguns assuntos, como qual é a sua cor preferida, azul ou vermelho? Não existe qual é a melhor, vai ser de cada um. Mas será que porque algumas coisas são assim, tudo é assim? Então quer dizer que não há mais verdades? Será que eu não posso seguir conselhos? Não, são princípios e ensino. Algumas vezes as pessoas falam assim para mim, mas isso seu é preconceito. Aí eu penso assim, preconceito? O que é preconceito? Preconceito é quando eu falo de algo que eu não sei. Quando eu falo de algo que eu sei, é um conceito bem definido. Poucas pessoas param para pensar nisso, mas existem conceitos. E nós podemos ter conceitos. Eu sei que se eu pular de um prédio de 20 andares, só um milagre para eu ficar vivo, correto? Sim ou não? Pulei de 20 andares, é um conceito. Conceito de física, um conceito de prudência, um conceito de que se você tiver um filho pequeno, você vai colocar uma grade, né? Vai botar uma grade ali. Se você for um apartamento, você vai colocar a rede de proteção, porque você sabe o perigo daquilo ali. Então, preconceito é quando eu falo de algo que eu não conheço, mas eu posso afirmar, diferente do que muitos estão pensando e acabam vivendo uma vida muito turbulenta e perigosa, porque quando nós não temos conceitos definidos naquilo que se deve ter, a nossa vida fica sem chão.
nós ficamos sem saber para onde ir. Como eu vou caminhar na vida se tudo na minha vida não tiver um conceito bem definido? Então, sobre alguns princípios, algumas coisas que nós podemos pensar, como também o que nós não devemos fazer. Será que existem coisas que nós não devemos fazer? E as suas consequências. Então, eu gostaria de falar sobre primeiramente, o primeiro conselho do mundo. Qual foi o primeiro conselho do mundo? Alguém se arrisca? Parem para pensar. Quando nós vamos lá em Gênesis 2, versículo 16, nós temos o primeiro conselho que foi dado ao ser humano. O primeiro conselho que foi dado ao ser humano para que ele vivesse eternamente. Porque viria e entraria a morte. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Era um conceito, uma ordem direta, com princípio e ensino sobre as consequências. De toda árvore do jardim comerás livremente. Tudo. Não foi assim? O homem foi colocado num jardim. Deus fez brotar todo tipo de erva, de alimento, de planta, todo tipo de fruto. Tinha muita coisa. Mas havia algo que Deus explicou. Aqui você não poderá tocar. Mas olha, é tudo teu. Pode comer livremente. Mas aqui não. Aí parece que não quer que você faça nada. Parece que o conceito é esse. Deus disse, aqui não. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui foi dado o primeiro ensino por se alimentar, o que aconteceria ao comer o fruto proibido. E nós, alguns 1000 anos para frente, milhares de anos, 8.000, 9.000, mas desde que isso aqui aconteceu, nós temos visto as consequências de não se atentar para esse primeiro conselho. Um conselho que foi dado como de um pai cuidando de um filho, em que o pai, quando coloca o homem no jardim ele diz assim, você dominará sobre tudo, sobre as aves do céu, você irá reinar na terra. Você foi criado para uma vida que não contempla a morte. Eu te criei para que tudo aqui, mas não me desobedeça. Porque se você me desobedecer, virá a morte. Esse é o primeiro conselho. Mas na vida nós temos conselhos que nós devemos seguir e conselhos que nós não devemos seguir. Alguém que também não satisfeito com a glória de Deus, um anjo que caiu do céu, manifestado ali na serpente, também dá um conselho. Ele primeiro pergunta, não poderia comer tudo? Não, dessa aqui não posso. Mas em Gênesis 3, versículo 4, a serpente diz à mulher, é certo que não morrerás. De um lado nós temos o conselho de Deus, aquele que criou o mundo, dizendo, se comer, morrerás. Do outro lado, uma criatura rebelde, se rebelou contra o Criador. E não satisfeito, dizendo, como se dissesse, ninguém tem a capacidade de adorar a Deus por quem Ele é. Irei destruir a humanidade. E ele diz, a serpente diz para a mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
Nós sabemos que quando recebemos algo que nós não estamos preparados, nós não temos estrutura. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós não temos estrutura. Não há conhecimento que consiga nos sustentar ou trazer alegria dentro de nós, se não contemplar Deus como nosso Pai e nosso Criador. Se nós tirarmos Deus para querermos ser iguais a Ele, independente de Deus, nós não conseguiremos ficar de pé. Todos nós enfrentamos isso. Decisões. E para cada decisão que você tem para tomar, há um conselho esperando por você. Esse conselho vem de diversos lugares. Pode ser da sua família, de amigos, de colegas no trabalho, na escola ou dos nossos próprios pensamentos. Mas a pergunta é: estamos escolhendo conselhos que levam à vida ou à destruição? Como saber disso? Se eu estou escolhendo conselhos que me levam à vida ou à destruição? Só você sabe como você está. E Deus também. Só nós sabemos os resultados na nossa vida, das nossas escolhas, das nossas decisões. Deus conhece o íntimo do nosso coração. E a Bíblia nos alerta sobre os perigos de seguir conselhos errados, que podem nos trazer grandes fardos e pesados fardos, prejuízos e até momentos de profunda escuridão. Quem nunca se viu num momento em que parece que não tem mais horizonte, não tem mais nada à frente, nós nos sentimos abandonados, caídos, sem esperança. Fardos que nós carregamos a nossa vida. E às vezes nós temos uma simples dúvida: será que há alívio para este meu fardo? Será que ainda hoje há esperança para a vida que hoje eu tenho? Eu tenho momentos de alegria, mas quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, a incerteza do amanhã, os problemas da vida, eu não consigo ter uma noite de descanso. Mas a Bíblia não para aí. Ela também aponta para uma solução. Ela diz claramente que existe uma restauração. Deus não parou quando o homem pecou. Deus deu uma promessa ainda no Éden: eu vou livrar vocês. Haverá salvação em mim. Ele já aponta para Jesus Cristo, que é o motivo do batismo. Há uma restauração para todo aquele que crê, e há uma nova chance. O passado, ele não será restaurado, mas o seu futuro, um dia na presença do Senhor, vale mais do que 1000. Um dia somente na presença do Senhor, você terá a certeza e a paz, será livre do fardo, como se você nunca tivesse carregado fardo. Porque o próprio Jesus, Ele pede para que você entregue a Ele esse fardo, para que você não carregue aquilo que você não tem estrutura para carregar.
Alinhe o seu conhecimento com a paz de Cristo. E nós podemos estar diante dessa banca dos conselhos. Nós vivemos em um mundo repleto de vozes. Todos os dias nós recebemos. Alguns conselhos são bem intencionados e úteis, outros enganadores e prejudiciais. Como então discernir entre o bom e o ruim? Assim como toda a Bíblia, o livro de Provérbios, ele nos guia revelando a importância que você tem de ouvir, filtrar e praticar aquilo que vem da sabedoria divina. E todo coração sedento, quando ouve o chamado de Jesus Cristo, ele é confirmado pelo próprio Espírito Santo que ele está te chamando para fazer você viver em novidade de vida. No versículo 20 de Provérbios 19, a primeira expressão que vem é: ouve o conselho. Então é a importância de ouvir o conselho. Não é um conselho, não é qualquer conselho. Nós poderíamos dizer aqui: ouça a voz de Deus que afeta a sua mente, o seu corpo e o seu espírito, que atinge o íntimo do seu coração, dizendo: não continue carregando esse fardo. E ouvir exige de nós humildade. Não tem como eu ouvir sem humildade, porque senão seria só escutar. Ouvir um barulho. O pregador fez um barulho lá na frente. Eu sei que às vezes eu falo alto, não é isso? Ele fala alto. O pregador fez um barulho, eu ouvi o barulho. Não, mas não é o barulho. É humildade. Porque você ouvir quer dizer que você está prestando atenção e dizendo: eu preciso disso. Eu quero mudança na minha vida. Significa que você tem humildade e reconhece que você não sabe e não conhece tudo. Nós podemos ter 50, 60, 70, 80 anos, mas quando nós vamos ao Senhor, nós devemos ir como criança, dispostos a receber tudo que Ele tem para nós, porque nunca será enfadonho, nunca será cansativo ouvir o Senhor falar no nosso ouvido. Nunca nós poderemos dizer que caminhamos tanto que nós não temos mais o que aprender. Então exige de nós, em primeiro lugar, humildade. O conselho é o bom pastor. É ele quem tem o conselho, é a palavra de Deus, é a direção da nossa vida. Não é qualquer conselho. Essa atitude de humildade irá marcar aqueles que ouvem. E a palavra de Deus diz assim, olha o que Jesus diz: ouve o conselho. Jesus diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Siga a Jesus Cristo. Ouça, compreenda. Quando nós não ouvimos o conselho, ouvimos simplesmente o nosso coração, nós ouviremos a outra voz. O não ouvir quer dizer que eu estou ouvindo algo diferente. Eu não aceito e não recebo. E não é qualquer voz que nós devemos ouvir. Não é o nosso próprio coração. Não é o inimigo. Veja como ouvir um conselho errado pode trazer consequências. E talvez você saiba, por próprias decisões que você tenha tomado, em que até hoje traz aflição,
medo e angústia ao seu coração. Acredito que, se não todos aqui ouviram já sobre as guerras desde o século passado do Estado de Israel contra os árabes. Vocês sabiam disso? Guerras do Domo de Ferro, os árabes. Há mais ou menos, aproximadamente 4.000 anos atrás, Abraão ouviu um conselho da sua esposa. Ele tinha uma promessa de um filho e ele foi ter um filho com a escrava, Ismael. Os árabes são descendentes de Ismael. Israel é a descendência de Isaac. E as consequências estão até os dias atuais. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta morte, quanta desesperança, quanta aflição nós passamos por causa desses conselhos que nós seguimos, que não são os conselhos de Deus. Quem são as vozes que você tem ouvido no dia a dia? Essas vozes têm conduzido você à sabedoria ou ao erro. Não tente resultados diferentes fazendo da mesma maneira, mas ouça a sabedoria do Senhor, se renda. E porque é difícil discernir, porque o conselho, ele vem também como uma correção, porque logo depois ele diz assim ainda no versículo 20, recebe a instrução. Receber a instrução tem a ver com nós sermos corrigidos, nós sermos alinhados. E quando nós somos corrigidos em algo, aquilo vai contra o que nós acreditamos, o que nós entendemos, o que nós queremos, vai contra a nossa vontade. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. A vida oferece muitos conselhos, mas nem todos vêm da sabedoria. Aceitar é um desafio porque mexe no nosso íntimo. Evite culpa, arrependimento, consequências prolongadas e o distanciamento de Deus. Mas hoje, nós no momento do batismo também, é para você refletir, cada um que aqui está, a restauração em Jesus Cristo. Para que sejais sábio nos teus dias por vir. Então, há um futuro diferente para aquele que ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. Há ainda um futuro promissor, com vida, e não é uma vida barata, é vida em abundância. Não é circunstancial, porque hoje nós temos, amanhã nós não temos. Hoje estamos bem, amanhã estamos doentes. Hoje estamos vivos, amanhã estamos mortos. Mas se nós morrermos em Jesus Cristo, não há morte que poderá segurar, parar a sua alegria. Porque mesmo depois da morte, a alegria é uma promessa do Senhor para cada um que o ouve. Ele faz um convite essa noite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fez muitas promessas aos seus discípulos e estão vivas aos dias atuais. Fiquem tranquilos, eu vou para o Pai, porque eu vou preparar morada, enviarei o Espírito Santo. Mas se lá não fosse assim, eu diria, porque eu sou a verdade, eu sou o único caminho, e eu estou levando vocês para o descanso eterno, que é a vida eterna no Senhor.
Nós não fomos criados para a morte. Deus criou toda a humanidade para ter vida. E vamos contemplar agora a maior decisão que um ser humano pode tomar, que é ter a sua vida marcada para sempre, com um testemunho público da vida que eles têm em Jesus Cristo, aceitando o Senhor como seu Salvador, assim como cada um aqui poderá fazer essa decisão e dizer: eu quero viver para Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe, que nós possamos continuar com esse momento de alegria e regozijo. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Boa noite a todos. Quero agradecer por vocês terem aceitado o convite, né, dos batizandos, e dizer muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que a igreja vai estar somando, acrescentando na vida da família de vocês, e que vocês possam aproveitar esse momento de alegria e também um momento onde Deus possa estar falando aos corações de vocês. Só vou esperar as nossas crianças chegarem. Mas essa posição nossa assim, ó. Vai botar a sua mãozinha assim, tá bom? Vai botar essa mãozinha aqui no nariz. Depois, tá bom? Isso, agora não. Tá, agora, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Amém. Irmã Agostinha e Samuel, atendendo ao desejo de seus corações, eu os batizo para o despojamento da sua velha natureza e para que passeis a viver em novidade de vida. Isso eu faço conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe, nova criatura.
Aleluia. Aleluia. Já viu quem está ali do seu lado? É com a mão mesmo? Hã? É com a mão mesmo? Eu vou te ajudar. É essa mão no nariz, assim, isso. Glória a Deus. Deus seja louvado. Kaique Kaique e Débora. Atendendo o desejo dos seus corações, Nós nós batizamos para o despojamento da vossa velha natureza, Para que passeis a para que viver. passes a viver em novidade de vida. Isso eu faço. Isso fazemos conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu os Nós os batizo batizamos em nome do do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem inspiração. Vamos lá? Isso aí, cara. Novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua amor, te abençoarei. Tem sido especial. Cada pessoa que chega aqui é um momento que a gente vê o quanto Deus tem mudado, tem transformado. E quero dizer isso para você. A igreja é esse local aonde acolhe, aonde incentiva você a cada dia a ser uma nova criatura. Estaremos batizando agora Davi e Adrian. É tranquilo? Ó, deixa eu te ajudar. Bota a mão na frente. Essa aqui vai no nariz. E essa aqui você segura aqui. Espera um pouquinho. Assim. Davi, assim. Adrian e Davi, atendendo ao desejo dos seus corações, nós batizamos para o despojamento da sua velha natureza e para que passeis a viver em novidade de vida. Isso nós fazemos conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dobra a perna. Eu
Gabi. Dá um abraço. Eu contigo, filho. Presta seu microfone. Amém. Louvado seja o Senhor. Davi e Jonas, atendendo ao desejo dos seus corações, nós os batizamos para o despojamento da vossa velha natureza, Para que passeis para que passem a viver em novidade de vida. Isso nós fazemos conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, João. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Todos os dias da minha vida. Seu dia chegou, Silvana. Seu dia chegou, Yasmin. Sua família tá aí? Tá, Maria Presidente. Ah, não, Sebastião, meu amigo também. Aleluia. Eu quero saber onde está a família da Silvana aí, por favor. Aí. E da Yasmin. Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês. Silvana e Yasmin, atendendo ao desejo dos seus corações, nós as batizamos para o despojamento da sua velha natureza e para que passeis a viver em novidade de vida. Isso nós fazemos conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu as batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Há uma história por trás de cada vida, há um momento de muita intercessão. E talvez você esteja perguntando: o que é esse momento de passar pelo batismo nas águas?
É um momento em que é uma decisão pessoal, não é uma decisão imposta pela igreja, não é uma decisão imposta pelos pais, mas quando a pessoa aceita o Senhor Jesus no coração, e o ato de batismo é dizer: eu quero morrer para essa velha natureza, para esse mundo, e ser essa nova criatura. Eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, que a igreja hoje ainda é esse lugar onde a sua família pode se sentir segura. Em todo local onde é ensinado a palavra de Deus, sempre será um lugar de bênção. Então hoje nós temos aqui Robert, Renan, atendendo o desejo dos nossos corações, nós os batizamos para o despojamento da vossa velha natureza, para que passes a viver em novidade de vida. Isso nós fazemos conforme Jesus Cristo nos ensinou. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gabriel e Bernardo, atendendo ao desejo de seus corações, nós batizamos para o despojamento da sua velha natureza e para que passeis a viver em novidade de vida. Isso nós fazemos, Gabriel e Bernardo. Assim como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dobra a perna. Teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Quero pedir que a igreja fique de pé, por favor. Aleluia.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu quero fazer uma oração. Quero pedir que o vocal possa subir aqui para continuar o louvor após a oração. Você poderia, num gesto de respeito, de amor, de confiança, fechar os seus olhos. Eu gostaria de fazer essa oração por todos vocês. Primeiramente, eu quero dizer obrigado, Senhor, por cada um dos convidados que vieram aqui nessa noite, independente da sua religião, do seu credo. A amizade por essa família, o carinho, ela tem um valor muito especial na sua vida. E que este local aqui possa ser também um referencial, caso você queira, para que um dia você possa vir e ouvir a palavra de Deus. Que a presença do Senhor continue na vida de vocês. Que cada uma das famílias que chegaram até aqui, eu faço esse meu agradecimento por esse gesto de amor, de carinho. Você deixou seus compromissos para estar aqui nessa noite. Que cada uma das famílias que ao sair daqui vai estar agradecendo você também pela sua presença. Mas que o Senhor continue com vocês, fortalecendo e renovando cada vez mais em graça, em bondade e em misericórdia. Nós vamos cantar esse louvor e logo após vamos estar encerrando. Deus abençoe, rica e abundantemente. Amém. Que dia, que noite linda, amém? Você está feliz com o Senhor? Então nós vamos cantar: Senhor, Tu és bom. Declare isso, essa verdade.
segurança e que durante toda essa semana o Senhor possa estar guardando, que nada roube essa alegria que só o Senhor pode nos dar. Confiamos, Senhor, na Tua graça, no Teu cuidado, na Sua bondade, e nós permaneceremos olhando para Ti. Amém? Deus abençoe a todos, uma semana abençoada. Eu poderia estar em qualquer outro